Nós iniciamos aqui falando que essa semana vai ser especial, né, Vanessa? É isso mesmo, viu, Padre Jadeilson? Nessa semana a gente vai percorrer um itinerário. E nas minhas mãos aqui você já vê que momento marcante que é esse, né? Sim, é o Domingo de Ramos, que abre esse tempo tão especial para nós cristãos. É o dia em que nós recordamos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele chega de forma simples, montado em um jumentinho, mas é acolhido pelo povo com alegria, com ramos nas mãos, sendo aclamado como o rei tão esperado. Mas, Padre Jadeilson, esse mesmo povo que aclama é o que pouco depois participa da rejeição de Jesus, não é isso mesmo? Exatamente, Vanessa. Esse mesmo povo que aclama é esse mesmo povo que vai também dizer e acompanhar todos os ensinamentos do Domingo de Ramos até a liturgia da Páscoa. Nesse itinerário, a liturgia nos mostra esse grande contraste muito forte, começando com a alegria da acolhida, com um povo cheio de entusiasmo e logo depois já somos convidados a entrar na narrativa da paixão. Isso nos faz refletir sobre a fragilidade do coração humano, que muitas vezes se entusiasma, mas não permanece firme. E fica também o convite para todos nós de não sermos cristãos só de momento, só de emoção. O grande chamado dessa Semana Santa é permanecer com Jesus, mesmo quando surgem as dificuldades, as incompreensões, o sofrimento. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Domingo de Ramos não é só sobre aclamar, é sobre decidir caminhar com Cristo até o fim. Olha que bonito! O Domingo de Ramos não é somente a aclamação, mas é o decidir. Eu quero ir assumir até as últimas consequências. Esse caminho, essa decisão de seguir Jesus, de ser cristão. Por isso, eu te convido nessa segunda-feira, eu junto com a Vanessa, nesse grande caminho que estamos fazendo aqui, meditando esse grande mistério, a pensar nisso, né, Vanessa? É isso mesmo, Padre. Estar com Jesus nas alegrias é fácil, mas quando carrega a cruz, a gente precisa estar preparado também. Olha, e nesse Domingo de Ramos, o primeiro celebrado pelo Papa Leão XIV, o Santo Padre destacou o verdadeiro sentido dessa data que abre a Semana Santa. Ao recordar a entrada de Jesus em Jerusalém, ele nos exortou a seguir em Cristo, que se apresenta como o Rei da Paz, a luz do mundo. Mesmo diante da violência e da rejeição, Jesus permanece firme na mansidão, revelando um caminho de amor, de entrega e de fidelidade até o fim. Grande marco, né, no pontificado do Papa Leão XIV, Padre Jadeilson. Exatamente, Vanessa. E diante dos dias atuais que nós estamos vivendo, eu acredito que o Papa Leão, ele já deixou um pouco desse grande convite nessa sua primeira Semana Santa celebrada como Papa. Ele dizia: Deus, ele não escuta a oração dos que promovem a guerra. É um grande convite à paz. Não dá, meus irmãos e irmãs, para nós estarmos caminhando com Jesus e defendendo a guerra, destruindo a vida. E essa grande provocação feita por Leão XIV nesse Domingo de Ramos é isso. Que o nosso coração habite somente a paz, para que as nossas mãos sejam instrumentos de paz e não de guerra. A guerra só mata, destrói vidas. Jesus Cristo veio para promover a vida e convidar a todos nós, seus filhos, a também sermos promotores de vida, promotores de paz.
E após o domingo de Ramos, dando continuidade ao nosso itinerário da Semana Santa, nós chegamos, gente, à Segunda-feira Santa. Sim, um dia que já nos aproxima ainda mais do mistério da Páscoa. Depois de todo o caminho quaresmal, é como se o nosso coração já estivesse sendo preparado, mais sensível, mais aberto. E a liturgia hoje nos apresenta um gesto muito bonito, a unção de Jesus em Betânia. Padre Adeilson, o que esse gesto quer nos ensinar? Vanessa, a unção em Betânia revela um gesto de amor, um gesto de cuidado, de generosidade para com Jesus. É alguém que reconhece o valor de Cristo e oferece o que tem sem medida, sem reserva. Eu acho, Vanessa, que esse gesto também é voltado para cada um de nós, né? Deus oferece o que de melhor ele tinha, a própria vida. A mulher oferece o perfume, aquilo que de melhor ela tinha. Esse gesto aponta para a entrega total de Jesus, para a sua paixão e morte na sepultura. Ou seja, já é um convite para que você possa olhar com mais profundidade para aquilo que vai acontecer nos próximos dias. E para que cada um de nós fique um chamado muito concreto. O que nós temos oferecido a Deus? Deus nos deu o seu Filho. A mulher ofereceu o perfume. E você? Nessa segunda-feira, a liturgia nos convida a gestos muito simples, mas cheios de amor. A cuidar da nossa vida espiritual, da nossa família, a valorizar aquilo que realmente importa e, claro, sermos generosos, especialmente com Deus e com o próximo. É um dia, meu irmão, minha irmã, para preparar o nosso coração com sinceridade, oferecendo ao Senhor aquilo que de melhor nós temos. Que perfume você tem para oferecer a Deus? Talvez o seu perfume seja a sua oração. Talvez o perfume que você possa oferecer seja uma visita a quem está no hospital, Vanessa. São vários gestos, coisas simples, que revelam essa capacidade de nos colocar diante de Deus, diante de Jesus, com amor e com essa atitude de servidão. Padre, o amor é criativo, né? E de qualquer forma, nós precisamos ser criativos para mostrarmos ao próximo e também a Deus que nós amamos. Então, como o Padre Adeilson falou, são essas coisas simples do dia a dia que alimentam a nossa fé, que sustentam a nossa esperança e que nos preparam para viver todo o sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. E olhando assim para a cruz, Padre, quanto amor nós recebemos por essa entrega total, a entrega de vida, a entrega total de Jesus na cruz por cada um de nós. Olha, e você continua conosco aqui nesse nosso itinerário tão especial, né, Padre Adeilson? Exatamente, Vanessa. A cada dia um convite muito especial. E amanhã, na terça-feira, um dia que nos leva à reflexão bem mais profunda, porque nós vamos ao coração humano. A liturgia nos coloca diante do anúncio da traição e nos faz pensar sobre essa realidade tão presente, a inconstância. Quando prometemos, mas nem sempre conseguimos permanecer. Vanessa, como é que a gente faz para viver isso no dia a dia, né? Porque o grande segredo não é prometer, é permanecer. Sim. É não trair. É verdade, viu, Padre Adeilson? Olha, e a Terça-feira Santa é um convite muito sincero à verdade interior. Ao mesmo tempo em que vemos a fragilidade humana, também contemplamos a fidelidade de Deus, que nunca desiste de nós, que permanece firme no seu plano de amor.
E isso nos consola, viu? Porque mesmo quando nós falhamos, o Senhor continua nos chamando de volta. A Terça-feira Santa é como se fosse um dia de olhar para dentro. É um dia de exame de consciência, de perceber onde temos sido inconstantes, onde temos negado os nossos valores, até mesmo nas pequenas atitudes. Mas, acima de tudo, é um dia de esperança, porque a voz de Jesus continua ecoando no nosso coração, nos reconduzindo ao caminho certo. Por isso, hoje a Terça-feira Santa, por isso, nesse dia tão especial da Terça-feira Santa, é um convite de recomeçar, né, Padre Adeilson? Exatamente, recomeçar, Vanessa, e crescer sempre na confiança. Durante toda essa semana, eu acho que o nosso olhar precisa estar voltado para a cruz. A cruz como esse instrumento que o Filho de Deus utiliza para nos salvar. E sempre nos lembrarmos, Vanessa, a cruz não é o fim. O sepulcro não é o fim. Jesus vence a morte. E por isso, como você acabou de falar, essa semana é uma semana de fato de renovar a nossa confiança. Confiar no amor de Deus que nos salva. E isso nós precisamos experimentar e viver no concreto da nossa vida. O nosso programa está para lá de especial nessa manhã de segunda-feira, mas a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta, meditando a liturgia dessa Semana Santa. Dia após dia, como Jesus nos convida. Ele nos estende a sua mão e diz: meu filho, minha filha, caminha comigo, eu estarei sempre contigo. E agora nós chegamos então à quarta-feira, um dia ainda mais intenso dentro desse caminho, desse itinerário. Se na terça nós refletíamos sobre a fragilidade do coração, na quarta a liturgia vai nos mostrar algo ainda mais forte. A decisão da traição. Olha, não é só uma possibilidade, né, Vanessa? A traição ela se concretiza na vida daquele que ainda permite que a dúvida, né, as coisas do mundo ocupem o lugar de Deus. Talvez Judas trai Jesus e nós traímos Jesus porque nós colocamos como prioridade o dinheiro, o ter, o poder no lugar de Deus. Eu acho que é isso que vai nos distanciando do caminho de Jesus, né, Vanessa? Padre, e é interessante porque quando a gente não fica próximo ao Senhor, nessa amizade, nessa graça do Pai Eterno, a gente vai deixando que outras coisas entrem como prioridade no nosso coração. Então a gente vê nessa a escolha de Judas nessa traição e a escolha de cada um de nós. A liturgia nos mostra que a traição de Jesus não acontece por acaso. Ela é uma decisão de um coração que se afasta e se deixa levar pelos interesses e por caminhos errados, não é mesmo, Padre Adeilson? É verdade. E eu imagine o quanto foi doloroso para Jesus, né? Vendo que um dos discípulos que ele escolhe para estar perto. E aquele momento, aquela decisão de Judas, ele nos coloca diante também de muitos momentos em que eu e você também precisamos fazer uma escolha muito clara. Permanecer com o Senhor, ali, do lado dele, ou se afastar dele. Olhe, não existe meio termo. Por isso que lá na quarta-feira santa é um dia de vigilância, de cuidar do nosso coração, das nossas intenções, das nossas escolhas que nós fazemos no dia a dia. Porque, Vanessa, todos os dias nós somos chamados a essa escolha, a permanecer com Jesus ou trairmos Jesus por outras coisas. Porque a traição é permitir que outra coisa ocupe o lugar de Deus. E às vezes a gente não pode, né, somente colocar essa culpa sobre Judas, porque todos os dias eu e você somos convidados a escolher, né, Vanessa? É hora de bater no peito, né, Padre Adeilson, e falar: foi por minha culpa, minha tão grande culpa. O nosso reconhecimento sempre. Exato. Porque a pessoa de Judas, nesse itinerário que nós fazemos, representa cada um de nós quando nós não estamos, ou melhor,
estamos com Jesus, porque é interessante isso, né? Judas não é alguém que estava fora do grupo de Jesus. Ele pertencia, ele estava com Jesus, mas estava fisicamente, não estava de coração. Quantas vezes nós também agimos assim? Nós estamos fisicamente, mas nós não estamos comungando da vida de Jesus. Isso é para pensar. Semana Santa é tempo de olhar para a cruz, contemplar nela o amor que se derrama. Vamos cantar? E essa canção diz isso. Nós devemos sempre gloriar-nos da cruz que emana o amor do Pai. Quanto a nós devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Quanto a nós, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós entramos em um momento ainda mais profundo da Semana Santa. A Quinta-feira Santa, que marca o início do Tríduo Pascal. É o dia em que recordamos a ceia do Senhor. Momento de amor, de entrega e de ensinamentos tão fortes para a nossa vida. Padre Jadeilson, o que a igreja nos convida a viver nesse dia, na Quinta-feira Santa, que é tão especial? Vanessa, a Quinta-feira Santa, primeiro, logo pela manhã, nós temos a missa dos Santos Olhos, onde os bispos, os nossos pastores, eles abençoam os olhos que serão ungidos nos diversos sacramentos da vida da igreja. À tarde nós temos, à tarde e à noite nós temos a missa da instituição da Eucaristia. A Eucaristia como esse grande dom que perpassa toda a nossa existência, onde Jesus convida os seus discípulos a sentarem à mesa. Tomou o pão, tomou o vinho e disse: esse pão é o meu corpo, esse vinho é o meu sangue. Todas as vezes que vocês se reunirem no amor, na fraternidade, lembrem-se de mim. Porque assim como esse pão, que se parte e reparte em inúmeros pedaços, assim como esta uva que é amassada e se transforma no sangue de Cristo, assim é e será a minha vida. A vida partida, a vida esmagada pela violência do homem, mas uma vida que não tem fim. Jesus nos ensina, meu irmão, minha irmã, com este gesto de amor. A Eucaristia é esse desejo de Deus de nos amar sempre. E é isso que Jesus nos faz por nós. Nos amou até o fim. E a celebração toda da quinta-feira, ela perpassa por esse amor. Nesse dia da quinta-feira, nós recordamos a instituição da Eucaristia, do sacerdócio e também do mandamento do amor. Na última ceia, Jesus não fala apenas, mas Ele nos dá o seu próprio corpo, o seu próprio sangue. Ele nos ensina também com o gesto do lava-pés, o serviço. Ele nos diz que amar é servir. É um amor que se torna atitude, não somente um amor dito da boca para fora. Um amor que simboliza conversão, que passa da palavra e se torna serviço. Um gesto que nos mostra que não existe uma fé verdadeira que não passe pela caridade. O altar não está separado da vida. Olha que bonito. Muitas vezes a gente quer separar, né?
A fé está aqui e a vida está aqui, né, Vanessa? É verdade, Padre. Só que Jesus diz, não tem como a gente separar. Não tem como comer desse pão, beber desse vinho e viver como se não estivesse alimentado por ele. Quem come do meu pão, quem bebe do meu cálice, precisa ter a vida em comunhão comigo. E essa vida, Jesus nos diz que ela precisa ser serviço, dia a dia. A Quinta-feira Santa, meu irmão, minha irmã, nos convida a viver como homens e mulheres eucarísticos. O que significa isso, Vanessa? Fazer da nossa vida um dom permanente, né, a serviço do outro. Por isso, você que está em casa, durante todos estes dias, busque de fato mastigar cada palavra dita por Jesus. Quanto doeu a traição dos homens. Mas Jesus não guardou rancor, não guardou a violência. Ele transformou tudo isso em amor e serviço. E é isso que nós vemos. Tudo isso nos leva a viver a nossa fé de forma mais profunda, mais autêntica. Chegamos então à Sexta-feira Santa, um dos dias mais fortes e silenciosos de toda a nossa fé. É o dia da paixão do Senhor. A igreja não celebra a Eucaristia e o nosso olhar se volta totalmente para a cruz de Jesus. Padre Jadeilson, como viver esse dia de maneira profunda? Vanessa, aqui a Sexta-feira Santa é o dia de contemplar o amor revelado até as últimas consequências. Quando a gente olha para a cruz, a gente compreende e vê a vida doada, entregue por todos nós. É o sacrifício redentor único e definitivo. Um amor que não se mede, que se doa completamente. Por isso é um dia de silêncio. A sexta-feira é um dia de oração, de profunda gratidão. E nesse dia a cruz ganha um significado ainda mais forte. A cruz, que era um sinal de dor, de morte, ela se torna então na árvore da vida, de onde brota a salvação. Quando nós veneramos a Santa Cruz, nós estamos reconhecendo que esse amor nos salvou. Por isso que nós beijamos a cruz. Porque Jesus transforma a cruz de um instrumento de dor em árvore da vida, em árvore da salvação. Refletir, contemplar, deixando que esse amor possa também transformar o nosso coração. E tem uma música que a gente canta que é muito bonita. Desde criança a gente já aprende, já cresce ouvindo isso, dizendo: ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Vanessa, e nós só seremos capazes de descobrir, né, esse amor de Deus que é infinito. Nós, seres humanos, nós amamos, mas o nosso amor é incompleto. Somente aqueles que olham para Jesus conseguem descobrir esse amor, digamos, inteiro, completo.
E é uma experiência plena, né, Padre, que cada um de nós passamos na Sexta-feira Santa, e esse itinerário nos leva agora ao Sábado Santo. Um dia que é marcado pelo silêncio, pela espera e também pela contemplação. É um dia realmente silencioso, viu, minha gente? Que nós estamos ali entre a morte de Jesus, aquela sensação mesmo de luto, né, Padre? Eu fico sempre imaginando o Sábado Santo, aquela experiência dos discípulos de Emaús, Vanessa. Aquele sentimento de vazio, ele nos deixou, parece que o projeto ruiu. Quantas vezes nós vivemos o Sábado Santo na nossa vida? Quando os nossos projetos não dão certo. A gente planejou, esteve ali e tudo, viu, de repente tudo cai, desmorona. Eu acredito que esse era o sentimento dos discípulos. É verdade, no Padre. Sábado Santo. Mas quem tem fé, ele ainda espera, tem uma espera, assim, uma expectativa de viver plenamente a graça do Pai Eterno nos corações, né? Mas eis que, diante desse sentimento, desse vazio, mulheres vão ao túmulo. Olha que bonito. As mulheres vão ao túmulo para perfumar. Mas é isso. Lá elas encontram a pedra removida e descobrem que o corpo de Jesus não estava lá. Qual seria o seu sentimento diante dessa pedra removida? Muitas vezes, quando nós passamos por um momento de dor, de crucificação, depois de alguns dias a gente percebe que algumas pedras foram retiradas. E não fomos nós que retiramos essas pedras. Sim. É Deus quem tira, Deus. Né, Vanessa? É Deus quem tira as pedras que nos impedem de viver, meu irmão. Não somos nós. É Ele quem nos dá a vida todos os dias. Muitas vezes nós ficamos presos à cruz, aos sofrimentos, reclamando, murmurando. Reclamando, porque a cruz está pesada demais. E a gente esquece de pedir àquele que pode carregar a nossa cruz, que carregou a nossa cruz. Aquele que pode remover a pedra do túmulo e nos fazer contemplar a luz. O grande símbolo do Sábado Santo, Vanessa, é a luz. É o Círio Pascal, simbolizando o ressuscitado. O Cristo de ontem, de hoje e de sempre. O Alfa, o Ômega. E essa luz significa a grande chama do amor de Deus, que vence a escuridão. É bonito a simbologia da celebração, como a gente está vendo aí, porque tudo começa em meio à escuridão. Sim. E de repente, depois de um grande silêncio, ecoa-se na igreja um grande aleluia, um grande exulte. Exulte de alegria, ó terra inteira. Porque aquilo que era silêncio, aquilo que era escuridão, agora brilha sobre nós. É a alegria da ressurreição. É a vitória da vida sobre a morte. E é isso que nós então celebramos neste dia. Durante o silêncio que nos preparou, a esperança que estava ali mesmo que adormecida, mas enfim, a luz, a presença de Jesus nos diz, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, é isso mesmo, Padre. Alegrai-vos. Exatamente, olha, e chegando ao ponto de espera de todo o caminho da Semana Santa, chega então o domingo de Páscoa, a ressurreição do Senhor. Depois de vivemos cada momento da Semana Santa, no Sábado Santo a igreja já exulta a alegria, porque Cristo venceu a morte. Padre Adeilson, qual que é o grande sentido desse dia para a nossa fé? Vanessa, a celebração da Páscoa, a proclamação de que Jesus ressuscitou, de que Ele está vivo,
e que tudo aquilo que ele fez e ensinou se confirma plenamente. A vitória de Cristo sobre a morte nos abre um caminho novo, uma vida nova. E essa alegria, olha só, essa alegria não é somente um dia, ela transforma toda a nossa vida. A Páscoa do Senhor não é apenas uma lembrança de algo que aconteceu no passado. É um acontecimento vivo que se atualiza em nossa vida, especialmente a cada Santa Missa. E é isso que a gente faz, né? Todos os domingos nós nos reunimos para dizer, meu irmão, minha irmã, mesmo que você tenha passado pela traição, mesmo que você tenha passado pela cruz, pelo Calvário, mesmo que você tenha sofrido a dor da ausência de Deus em sua vida, acredite, ressuscite. Veja, eu fico sempre encantado, Vanessa, porque a liturgia da igreja ela é muito pedagógica. A semana que nós celebramos e chamamos de santa, ela acontece todos os dias. Toda segunda-feira é santa, toda terça-feira, toda quarta. Porque nós vivemos esse mistério não somente na Semana Santa. Nós vivemos durante a Semana Santa de forma extraordinária. Mas toda sexta-feira nós somos convidados a pedir perdão a Deus pelas vezes em que nós pecamos. Toda quinta-feira nós somos convidados a olhar para a Eucaristia e dizer obrigado, Senhor Jesus, por estar aqui, por nos ter dado, né, esse pão, esse vinho para nos alimentar. Todo sábado a gente fica ali naquele silêncio com Nossa Senhora dizendo, Mãe, me ajuda a dizer sim para o projeto do teu filho. E todo domingo é dia da alegria, por isso que a gente vai se reunir com a família, por isso da importância de sentar à mesa, de ir para a celebração da Eucaristia, porque é o domingo onde nós celebramos essa presença desse Deus que vence a morte e que nos faz todos os dias a vivermos a alegria de sermos filhos dele, de segui-lo, de servirmos na sinceridade, na verdade, no amor, de testemunharmos o que nós celebramos no domingo, quando Jesus diz, olhe, ide por todo o mundo, buscai as coisas do alto, não tenham medo, a paz esteja convosco. E talvez, Vanessa, essa Páscoa desse ano de 2026, diante de um mundo de guerras, o chamado de Jesus se faz cada vez mais presente. A paz esteja entre vós. Que entre nós cristãos não haja guerra. Que entre nós cristãos nós não permitamos que a escuridão, que o pecado roube esse brilho e essa luz que nos vem do Cristo ressuscitado. Então, de forma muito pedagógica, você pode compreender nesse nosso programa de hoje como se dá, né, Vanessa, esse caminho que nos leva a contemplar o mistério de Deus em nossa vida.